Olá, sejam todos muito bem-vindos ao ValeCast, o podcast da ValeCup. Eu sou a Nanda Gouveia, sou coordenadora pedagógica e ao meu lado nós temos ela. Já tá rindo, Nathalie? Eu não dei conta, desculpa, vai. É porque agora eu tenho uma meta. Todo podcast eu vou traçar novos elogios pra Nathalie, agora ela tá preocupada comigo. Aquela que é rainha dos memes, aquela que é a rainha das tranças, aquela que não consegue ficar calada. Não. Nathalie Cristine. Oi, gente, assistente de conteúdo. Não consigo ficar calada mesmo, não. Aqui eu tento, porque, enfim, né? O convidado tem que falar. É um podcast, né? Uma conversa. Uma conversa. Mas tá tudo bem. Mas eu adoro monólogos. Você já tá vendo que hoje o podcast vai ser animado. O assunto é afeto na educação. Será que você realmente sabe o que é o afeto? Você sabe o que é afeto, Nathalie? Olha, eu descobri que eu acho que não. Pois é, eu também. Pensava que Será sim. que afeto é quando você apenas abraça seu aluno e fala: muito bem, você conseguiu fazer essa atividade? Não. Não, o aluno tá se remoendo agora. Não faça isso comigo. Não só ele, como outros também. Então hoje nós vamos conversar com ele. Eita, que eu adoro traçar elogios para as pessoas. Luiz Felipe, aquele que é estudante de pedagogia e tem um cérebro que hoje vai deixar todo mundo doido aqui. Maior que o da Ananda, gente. Muito maior que Eu encontrei uma pessoa com cérebro maior que o da Ananda. Olha só. E com vocês, Luiz Felipe. Bem-vindo, Luiz. Obrigado. Meu nome é Luiz. Mas pode chamar de Luizinho. Luizinho. Gostei, Luizinho. Luizinho. Gostei. Tá nervoso, Luiz? Um pouco. Um pouco normal, né? Não pode dizer que não tá, não. Um pouco. Não vale mentir. É. A gente tá aqui, ó. Eu botei a mão assim, ó. Mão direita. Eu prometo. No lies. Sem mentiras. Gostei. Tá vendo? Muito bem. Não minta, Nathalie. Eu não minto. Luiz, a pergunta que não quer calar. Na verdade, eu quero fazer duas perguntas pra você, mas vamos por partes. Primeiro quem é Luiz Felipe? Ó, eu nasci no Piauí. Floriano, Piauí. Qual que é o nome? Floriano, Piauí. Floriano. Isso, no Piauí. Nasci lá. Aí minha mãe, ela tinha 17 anos. 16, 17 anos. Foi no segundo ano do ensino médio. Aí depois ela veio pra Brasília, né? Aí eu fiquei morando com meu avô, minha avó e a minha tia. Eles cuidaram de mim lá por 6 anos. Loucura que eu não tinha contato físico com minha mãe. Não tinha. O que eu conhecia da minha mãe era por foto e ligação. Sério? Ligação, sim. Você sabia a voz da sua mãe, a aparência. Eu via ela, já vi ela, né? Eu fiquei 6 anos, eu vi ela várias vezes, umas 4 vezes, sim, por aí, bastante até. Mas eu esquecia. Não tinha Eu lembrava contato. depois de ver a foto. Eu esquecia totalmente. Aí ficou nessa, né? Depois eu vim pra Brasília. Fato curioso, eu fiz aniversário no ônibus. Gente, Fiz piquititi. aniversário no ônibus. Ela tava com frio. Meu Deus, isso nunca mais aconteceu em Brasília. Não sei o que foi. Que eu abri a boca e saí ar. Né? Faz tempo. Faz tempo. Aí vim morar aqui. Eu não sabia ler nem escrever. Fui aprender a ler e escrever Quantos com 8 anos? anos. Com 8. 8. Nossa. Fui aprender a ler e escrever com 8 anos. Porque eu não ia pro colégio lá, né? Lá no Piauí. Tinha um colégio lá do lado de casa. Era tipo assim, 200 metros. Dava pra ir a pé, tranquilo. Às vezes eu ia comer uma beterraba assim, crua. Diferenciado, né? Era gostoso. Aí, só que, assim, não gostava muito de ir, não. É engraçado. Você sempre reparou o quê? A alfabetização dele foi tardia, não foi no padrão. Não gostava de ir pra escola. Tá pegando? Agora que vai vir a pergunta, que vai ser aquele pulo do gato. Por que você foi parar na pedagogia, senhor Luiz? Luizinho. Olha, eu sempre quis fazer alguma coisa que eu pudesse ensinar. Eu gosto muito de falar sobre assuntos e ver que a pessoa tá gostando do assunto e ela pergunta e eu falo e depois ela pergunta e ela entende, ela vai lá e me explica depois um negócio que eu nunca me virou. Caraca, você é um gênio. Eu adoro esse tipo de coisa. Aí eu fiquei pensando, caraca, na sala de aula eu consigo fazer isso tranquilo, meus alunos vai ser loucura. Engano meu. O aluno quer, mas a escola não. Então, te Falar de iludiram. realidade. O aluno quer, mas a escola não.
Mas aí, não era pedagogia, não era minha primeira, nem segunda, nem terceira, nem quarta opção, era a quinta. E acho que nem isso, né? Foi o que eu, né? Oh, meu Deus, caiu ali, tipo, só foi. tem isso pra fazer agora. Foi. Porque eu queria um negócio que envolvia educação, eu tentei geografia, na NB não deu certo. Eu acho que hoje em dia eu percebo que eu acho que foi bom não ter dado certo. Mas enfim. Geografia não deu certo, eu tentei física, não deu certo. Tudo a ver com pedagogia, tudo a ver. Educação. A educação, mas é de outro jeito. Licenciatura. Geografia, depois física, aí eu tentei filosofia, também não deu certo, meu Deus do céu, na Católica, R$900 o curso de filosofia, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Um curso de filosofia é mais caro que o de pedagogia. Aí eu, caraca, beleza, e o que eu achei foi EAD, assim, eu no EAD não dá certo não. Depois eu pensei em teologia, eu pensei, caraca, pra passar fome. Assim. Desculpa, pastores e padres, mas assim. É a verdade. Vocês trabalham na igreja, eu não trabalharia. E daí eu pensei, cara, pensei, é pedagogia então, né? Pedagogia, é o que educação. Sobrou, né? Vamos, né? Entrei sem perspectiva nenhuma, porque eu achei que seria um curso fácil. Engano meu de novo. Vamos dar ênfase nisso? muita. Pedagogia é um curso fácil. Quem nunca ouviu isso? Eu? Quem já ouviu levantar a mão que pedagogia é um curso fácil? Pode levantar o pé. Pode. Vocês não sabem, aqui atrás tá todo mundo levantando também. Futevôlei, vai. Pois é. Até hoje. Curso fácil. Engano meu, porque assim, eu entrei, caraca, né? Loucura. Foi uma loucura, aí passou o primeiro semestre, pô, isso aqui até que é legal, né? Vou ficar. Porque assim, coisa difícil, eu tenho coisa difícil. Aí, segundo semestre ficou mais difícil ainda. Aí no terceiro, misericórdia. Aí eu continuei, né, na pedagogia. O curso é bonito, a teoria é muito bonita, tudo muito bonito. Se funcionasse na prática... Era outra conversa. E o pior é que funciona, mas o que acontece é que as pessoas são preguiçosas. Principalmente a gestão da escola. Falo mesmo. E tem muito professor aí que também é preguiçoso, não quer aplicar a teoria na prática. Ela funciona. Eu apliquei, eu já tive experiências em sala de aula e dá certo. E o que é pior é porque, tipo assim, o cara pensa, quem vai tentar seguir essa teoria, né? Pensa assim, cara, eu li Vygotsky fala de cultura. Piaget não fala, esquece tudo que Piaget falou. Por que raios você não pode trabalhar com os dois? Por que raios você não pode trabalhar com os três? Eu sou da tendência pedagógica não diretiva. Não, tudo eles bem. Colocam tudo como inimigos, né? Sim, mas por que não todas? E eles se completam, Até a tradicional, todo mundo sabe. A tradicional, aquele negócio que é engessado, aquele negócio que é chato, que é pra você prestar atenção, ela também funciona. Algumas partes dela, porque assim, como uma parte dela que funciona, como que eu vou? Primeiro de tudo, ensinar não é transmitir conteúdo, beleza, mas para ensinar eu preciso também transmitir o conteúdo. E você precisa ter o conteúdo. Exatamente. A tradicional preza disso. Por que lá na crítico social eu não vou prezar isso também? Não, porque é separado. Não podemos juntar, não. Aí só que as pessoas têm preguiça, porque tipo, dá trabalho você analisar cada coisa e adaptar para a sua realidade, dá trabalho. Só que depois desse trabalho que passa, fica muito mais fácil. Eu que não entendo. E eu fico puto com isso. Porque você tenta fazer um trabalho bom e não deixam. Não deixam. Seguram esse desabafo, gente. Sente aí. Eu quero falar uma coisa que a Nanda e o Luiz dão certinho. Ela também fica assim, ó. Sabe que eu escuto muito? A teoria na prática é diferente. Sim. É diferente. Mas se você tiver aquela bagagem, você vai conseguir visualizar a teoria na prática. Sim. Vocês, desculpa, gente. Pessoas querem pegar fórmulas prontas e aplicar. Piaget, muitas vezes na faculdade, a gente fica ali no estágio de desenvolvimento. E só estuda de Piaget e repete. Gente, o cara falou muita coisa. E a gente tá falando Piaget, Vygotsky, Vallon, mas existem diversos autores. Oi, Montessori. Oi, Montessori, olha a gente aqui. Sua teoria veio, a gente entende a autonomia, mas não colocar na prática. A pedagogia tradicional funciona. Você pega o pouquinho dela, pega um pouquinho daqui e vai juntando. Elas se completam, gente. Se completa. Tanto que, assim, sabe a Montessori? Ela tem um negócio chamado
caixa sensorial, né? Ai, eu amo. Beleza, tem a caixa, é literalmente uma caixa com areia e a criança desenha na areia. É uma caixa, que realmente é uma caixa. Literalmente uma caixa. Literalmente uma caixa, você bota um pouquinho de areia e a criança vai testando os sentidos dela, né, com a areia. Show! Muita criança vê aquilo ali e fala, areia, né? Só que aí, uma vez eu fiz uma coisa, ficou muito legal, eu não consegui trazer, eu ia trazer pra mostrar. Mas, enfim. Peguei uma caixinha de papelão, fiz lá, cobri ela com papel crepom. Bem fiz uns pedagogo. desenhos. Hã? Muito pedagogo. Papel crepom, não façam isso, arruma outra coisa pra cobrir. Não deu certo, deu minha mão foi trabalho, manchada. Não façam isso. Foi com cola, enfim, né? Só que aí que tá. Foi. Aí que tá. Eu peguei e fiz a Imaginalgo. O nome da quê? caixa. Imaginalgo. Imagine algo. Algo. Fiz essa caixa. E lá, eu fiz ela pra abrir e fechar. Na tampa tinha aquele famoso desenho do Pequeno Príncipe. Oh, nossa. Tinha em cima, assim, era o chapéu. E embaixo eu cobri, né, com uma cortinazinha. E embaixo tinha o que tinha dentro do chapéu. Eu começava contando pra criança um pouquinho dessa Pequeno Príncipe adaptada, com cada coisinha que elas gostavam. Que, gente, conheço a criança de vocês. Aí... Exatamente. Conheçam a criança de vocês. Conheço a criança de vocês. Elas gostavam de histórias, elas gostavam de enfeitar a história. Gente, vamos fazer junto essa história do Pequeno Príncipe. Todo mundo tá... Vocês escutam essa história todo dia. Vamos inventar o nosso Pequeno Príncipe? Vamos? Ai. Bora, titio! Vamos! Vamos! Aí a gente fez tal Pequeno Príncipe. Abri a caixa e tinha lá areia. Que é isso? Faz o Pequeno Príncipe aí. Cada um vai fazer seu Pequeno Príncipe. Beleza. Agora dá um nome pro Pequeno Príncipe. Na caixa, lá na tampa, também tinha todas as letras do alfabeto. Dá um nome pro seu Pequeno Príncipe. Tá aí a letra. Eles não sabiam escrever. Tá aí a letra. A e o B, depois o Z, o J. É o contrário. Que nome é esse? É o Carlos. Daí elas foram aprendendo o alfabeto desse jeito. Sensacional. Eu peguei a teoria de Montessori e adaptei pra uma realidade. Deu um trabalhinho pensado, deu, mas foi tão gostoso. Qual que é a idade deles essa faixa etária que você trabalhou? 4 anos. 4. E o povo acha que a alfabetização é ensinar. 4 anos, você não trabalha esse tipo de coisa. Tudo bem, eles não Você trabalha decoraram o que você o quiser, alfabeto, professor. eles visualizaram. É a ideia da caixa sensorial é visualizar. E deixa claro, bem, você traz isso. Exatamente. A alfabetização mesmo, tem lá a idade, a partir dos 6, 7 anos, primeiro ano. Porém, o ambiente já pode ser alfabetizador, ela já pode ter contato com tudo. O problema é que a gente vai começar a cobrar mais pra frente. Mas se for uma brincadeira, eles vão aprender a ler. Eles já entenderam que pra ter um nome precisa de letra. Uhum. Então tem que separar a letra do desenho, do número. E tu trouxe isso na caixa sensorial. E o pior é que tem gente que acha que criança é burra. Criança é mais inteligente que muita gente, mais que eu. Tem umas que é mais inteligente que eu, que pelo amor de Deus. É verdade. Uma vez que eu ensinei elas pra tocar flauta, aquela docezinha também, né? Só que eu sou meio idiota, eu levei a versão barroca, né, da flauta. O Fá, você faz assim, na barroca. Você pega uma criança que não tem coordenação motora fina direito e fala pra ela fazer um negócio assim. Você também apelou, né? Assim, o menino não sabe nem fazer isso aqui direito, aí vai fazer isso aqui. Aí eu tentei, vontade de quase todo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui, meu Deus? Precisa dessa notinha pra tocar música que eu quero tocar com eles. Aí chegou o menino, levantou a mãozinha. Tio, tá vendo aqui? Só muda um dedinho, né? Aí, e se eu levanto esse? Esse aqui é o Fá da germânica. Ele percebeu pelo som. Não, ele percebeu porque só ia ser um de diferença. Aí ele falou assim, ele pensou, o que muda? Aí eu falei, toca aí, né? Aí ele, viu diferença? Fulano. Ele, não, eu também não. Faz assim. Faz. Aprenderam. Criança é muito inteligente. E por que a gente não escuta elas? Porque a gente acha superior à criança. E aí que tá o problema. A gente não vê o afeto na criança. Aí que tá o problema. E aí que tá o problema. O que é afeto?
É engraçado o afeto, porque assim, as pessoas pensam que o afeto é amor, alegria, é o abraçozinho, né? É o beijinho na testa. Te amo! Né? Pega lá. Toda sala tem um Heitor. Tenho certeza. Toda sala tem um Heitor. Eu tive muitos Heitores na minha Toda sala tem um vida. Heitor. Pega o Heitor e fala assim: Heitor, meu lindo, como foi seu dia hoje? Passa 5 minutos, o Heitor levanta, vai lá e dá um grito. Heitor, vai sentar! Qual situação foi afetuosa? A primeira ou a segunda? A segunda. As duas. As duas. Quer ver? Eu vou fazer um teste aqui com vocês mental. Pode? Pode. Pode. Nossa, deixa eu me preparar. Ai, meu Deus. Não, é fácil. Adoro Olha aqui, testes. ó. O que vocês duas sentem vendo essa... Nossa senhora, mostra aqui pra câmera. Isso aqui, ó. Isso aqui vocês sentem vendo isso? Uma pessoa... Cada pessoa vai falar aqui. Um sentimento? O que isso aqui passa pra você quando você vê isso aqui? Ah, eu não tenho um sentimento muito bom, não. Não sei colocar em palavras, mas não, pra mim não é atrativo. Não é atrativo. Não gera atração. Isso aqui. Traz um misto de medo Medo. e ansiedade. É uma angústia. Curiosidade, show. Medo, ansiedade, curiosidade Angústia. e angústia. Beleza. Esse aqui. E esse aqui? Tá certo? Tá dando pra ver pela sim. câmera? Tá. E esse? Meu Deus, não nem entendendo o que tá aí? Tem uma cachoeira aqui embaixo, uma quedinha d'água, uma escadinha. Uma coisa natureza, uma coisa mais assim, mais... Uma Calma. vibe legal. Calma. O que você... Tranquilidade. Solidão. Nossa, Tainá, que... Show. Que sofrimento. Vocês perceberam? Cada pessoa trouxe uma emoção diferente pra um desenho? Sim. Um desenho foi 3 emoções. Outro desenho foi mais 3. Ao todo 6. 4 pessoas responderam. E quando a gente fala de psicologia, o nome disso é arquétipo. Já ouviu falar de arquétipo? Já. Cada arquétipo faz uma coisa com a mente humana. E aí que tá. Acho que você explica. O que é arquétipo? Pra quem não entende. O arquétipo, por exemplo, sabe o leão? Todo mundo olha o leão, pensa orgulho, Força. reinado, força. Isso é um arquétipo. Cada coisa, mãe, coragem. Características, né? São características de algum objeto, algum ser. Então, tudo tem um arquétipo. Tudo tem um arquétipo. Essas imagens são diferentes. A emoção, ela vive na base do arquétipo. Aqui. Vocês não deram um grito quando viram essa imagem? Vocês não choraram, sorriram quando viram essa? Vocês não... Ai, tô com soninho, eu vou dormir debaixo dessa... Não. Vocês só passaram. Isso é afecção. Quando eu falo de afeto, é porque é de dentro pra fora. Por isso que a segunda opção era um afeto. Porque a professora estava com raiva e ela externalizou aquela raiva. Eu posso estar muito puto agora, vocês não sabem, vocês não vão saber. Não vão. Alguém aqui pode estar muito triste, não vou saber. Tá só aqui, ó. Precisa externalizar. Isso, o afeto, ele é externo. O afeto, ele é externo. Quando tem um cara chamado Spinoza, ele é da filosofia, eu amo esse cara, meu Deus do céu. Ele fala o seguinte, que a vida é a vontade de agir. Show. Tem outro cara que o nome dele é Friedrich Nietzsche, também é um filósofo. Ele fala que a vida é vontade de potência. Essas são as definições de vida deles. Tem outro cara que ele fala o seguinte, que a vida é o conatus. E vão falando, né? Outros que é a política, outros que é a sociedade, outros que é a energia. O Luizinho, ele fala que é o afeto. Vida é afeto pra você. Vida é afeto. Vida humana é afeto. O afeto também é possível na vida animal, mas eles não têm consciência disso. Então a vida humana é afeto. Por quê? Todo momento você vive um afeto. Todo momento você vive uma passagem. Quando eu abro aquela porta, é uma passagem. Quando eu fecho a porta, é uma passagem. Quando eu toco na sua mão, quando eu pego aqui, é uma passagem. Isso é afeto. A sociedade vive o afeto. A sociedade vive o afeto. Por exemplo, você vê
as pessoas numa manifestação, gritando, querendo que abaixe a passagem de ônibus 20 centavos. Boa referência. E aí, estão com raiva, gritando, levantando placa. Como você pode me dizer que isso não é afeto? Só porque não tem amor ali. E é o meu social também. E aí, como é que você me diz que a sala de aula também não precisa de afeto, sendo que Vygotsky, Vallon e Piaget falaram disso? Piaget, ele diz que todo ato afetivo primeiro passa por um ato de cognição, que é mente. Cognição tá aqui. Como é que você pode me dizer que o corpo não se comunica, a mente não se comunica com o corpo pela cognição? Isso é afeto, afeto é cognição. Afeto é passagem, é quando você pega nas coisas, quando você transmite o que você tá sentindo na tua afecção. Porque todas as nossas ações têm sentimentos e emoções. Exatamente. Toda ação gera uma emoção e toda emoção gera uma ação. Então, quando tem emoção, tem afeto. Então, a cada segundo... Nem sempre que tem afeto tem emoção. Nem... Quê? Nem sempre que tem... Toda vez que tem uma emoção, existe um afeto. Uhum. Mas nem sempre que existe um afeto, existe uma emoção. Exemplo? Psicopatas. Nossa. Oh, entendi. Tá, foi. Passei por essa. Uhum. Psicopatas. Tá vendo a diferença do afeto pra afecção? Aham. Eu ainda não consegui diferenciar bem o afeto da afecção. Explica de novo a afecção pra mim. A afecção é uma coisa que fica só na sua mente, é dentro de você. Ah, tá. Você ainda não colocou pra fora. O afeto, ele externaliza. Isso, o afeto vai pra fora. O afeto vai sempre pra fora. Por isso que Piaget sempre diz: todo ato afetivo passa primeiro por um processo de cognição. Porque a maneira da mente conversar com o corpo é pela cognição. Se falta alguma cognição em mim, afeta meu corpo. Por exemplo, a criança que tem dislexia. A criança que tem dislexia, ela tem um problema cognitivo. Não é que seja que ela é burra. Cognição não tem a ver com inteligência, não, gente. Pelo amor de Deus. Cognição tem a ver com como é que eu posso dizer? Com alguma dificuldade que ela possa ter, alguma coisa. A criança pode ser extremamente inteligente, mas ela pode ter alguma coisa na cognição dela que não faz ela escrever bonito. E que tá tudo bem. Ó o Gardner aí falando nas inteligências múltiplas. Exatamente. Por que a gente vai se limitar ao mesmo tipo de inteligência? Isso. E por que a gente se limita a um tipo de afeto, o amor? Sendo que existem vários. Mas na sala de aula, quando a gente começa a ter todo esse... Tá, é afeto. Então, a professora tradicional que tá gritando, tá brigando, que não consegue ouvir o próprio aluno, tem afeto. Então, ela pode bater na tecla e falar, mas eu tenho afeto. Se os grandes autores falaram pra ter afeto, eu tô tendo a minha parte. Sim, mas aí que tá. Você quer produzir uma sociedade que tem vontade de vida ou que não tem vontade de vida? Uma sociedade que melhore ou piore? Ela vai me responder que melhore, não é? Que melhore. Se ela responder que não, eu ligo pro HPAP e eu falo, temos aqui uma psicopata. Que não quer que melhore? Exatamente. E aí que tá, o afeto, existe o afeto que lembra de que eu falei de Spinoza? Vontade de agir? Sim. Existe o afeto que melhora a sua vontade de agir, existe o afeto que diminui. Me lembra Skinner. Porque tem os reforços positivos, reforços negativos. Lembra quando eu falei que não precisa você excluir uma coisa só porque o cara não fala? Ele fala, mas com palavra diferente. Entendam? Ele fala. A gente tem que começar a ver os teóricos de todo esse estudo como um grande... Cara, pra mim, parece uma peça de teatro com várias cenas. Sim. Que aí vão se complementando. E eu vou ter na minha... pelo que eu observo, eu vou experienciando pra mim. Eu vejo um quebra-cabeça. Quebra-cabeça, eu prefiro peça de teatro. É mais divertido. Prefiro um quebra-cabeça, porque quando você começa a ver cada teórico dessa forma, você fala, caraca, essa pontinha tem a ver com essa pontinha, e essa pontinha daqui tem a ver com essa, que tem a ver com essa. E você monta. E qual que é o lugar, então, do afeto na sociedade? Total. Lembra que aonde, como, por quê? Lembra que um afeto gera uma ação e uma ação? Sim. Beleza. Lembra quando a gente tem aquela etapa da criança que ela tá desenvolvendo a mente dela, tá desenvolvendo a personalidade, tá desenvolvendo tudo? Um afeto negativo muda a personalidade da criança. Então não vai desenvolver de outra forma. Isso.
Exatamente. Sabe aquela criança que era muito esperta, ativa, quando menorzinha, ela começa a ser reprovada sempre, e lá no futuro ela se torna uma pessoa com baixa autoestima, tímida? Não é ela. Foi o que... Era ela 10 anos atrás. 10 anos depois não é ela mais. E tem pessoas que acham que a fase da infância não é importante. Exatamente. O afeto muda tudo. Qual que é o lugar do afeto na sociedade e na educação? Total, porque afeto é vida. Então, acho que a partir do momento, se os professores entenderem que afeto é a vida e vai muito além do beijo na testa do leitor... Exatamente. Quer dizer que você tá motivando ali, porque cada passo que você dá vai ter uma ação, vai ter uma referência. Quer ver um exemplo? Prático. Heitor de novo. Heitor famosíssimo. O Heitor fez um desenho, chegou o professor, a professora. Que desenho bonitinho, Heitor, tá maravilhoso. Beleza, vai lá pro outro aluno. Heitor levanta, o Heitor pega o ursinho, que criança faz isso sempre. E o professor vai lá e grita: senta agora, Heitor! Grita mesmo. Senta agora, Heitor, não quero que você levante de novo. Se você levantar de novo, eu te levo pra coordenação. O menino vai sentar assim, ó. Show. Oprimido. E olha a diferença de você. O Heitor levanta, vai no ursinho e você fala: Heitor, você pode sentar lá de novo pra fazer outro desenho bonito pra mim? Ele senta nas duas situações. Mas qual que vai ter mais significância boa pra ele? A primeira ou a segunda? A segunda. E por que às vezes a gente não dá conta? E a mesma coisa que acontece com adulto, acontece com criança, quer ver? Você teve um dia maravilhoso. 20 horas. Você teve um dia de 20 horas. As 20 horas foram maravilhosas. Você vai dormir 4 horas? Tudo bem, tem gente que é assim. Só que aí, 30 segundos daquele teu dia foram horríveis. 30 segundos. Você leu uma mensagem. Uma mensagem ruim. Você vai excluir as 20 horas. Vai Nossa, focar eu faço naquela muito mensagem. isso. 30 segundos que você passa de um dia ruim estraga 20 horas. Se a gente fica assim, imagina a criança que sente muito mais. Conversamos sobre isso no curso de Educação Socioemocional. E aí? A primeira ou a segunda vai ter mais significância na vida dela que aconteça? A segunda. O pior sempre pega positiva. Mais. A primeira também vai ter muita significância, mais negativa. Mais negativa. E isso é o afeto. Nossa, quantos erros acontecem dentro de sala de aula. Na verdade, que nem eu falo, eu acho que é aquele misto de tentar acertar e errando, só que pra gente conseguir acertar, a gente tem que tomar vergonha na cara e fazer a diferença. Não só copiar, mas minha professora, na época, 10 anos atrás, era assim. Cara, era ela. Agora o mundo é outro, você é outro, você estudou, você pode ser melhor. Mas os professores, alguns, vou parar de analisar, porque as pessoas vão acabar me xingando. Mas que a gente pode fazer a diferença. E é o tempo todo. Para de acomodar. Sim. Mas eu digo erros assim, porque eu já trabalhei em escola pra caramba. E uma coisa que eu sempre peguei pra mim é nunca gritar com os meus alunos. Nunca. Tanto é que isso me melhorou muito na relação com os meus sobrinhos. Nunca gritar. Porque eu odeio que as pessoas gritem comigo. Por que eu vou ficar gritando com as pessoas? E principalmente com as crianças. Porque o grito não é recebido de forma positiva. Porque quando alguém, mesmo que seja um grito assim de felicidade, mas a primeira reação quando eu escuto um grito a minha é assustar. Pra depois eu entender que é uma coisa feliz. Né? Então a minha meta... Então quando eu digo erro, eu digo assim, tem muito professor que grita dentro de sala de aula como se não houvesse amanhã. E eu acho isso muito errado, eu sou muito contra o grito. Eu sempre fui muito firme com os meus alunos. Mas a minha firmeza era de passar seriedade no que eu estava falando. Não, você não pode fazer isso. Até o meu tom de voz mudava, mas tinha firmeza. Mas grito não. E a abordagem, né, que nem ele falou. Senta! Sim. Se você voltar e fazer um desenho melhor pra mim, volta. Só que chegamos num ponto também que, por exemplo, esse professor tem as duas opções. Sai mais o negativo, nós sabemos. Como é que tá a cabeça desse professor? A gente focou aluno, professor, sala de aula. Mas a sala de aula tá dentro de uma escola. E a escola tem uma gestão. E tem pessoas orientando, para ter pessoas orientando esse professor. Então, é uma bola de neve. Sim. Então, como é que a gente fala de afeto em sala de aula, se não fala de afeto na gestão, na coordenação? Porque esse professor, por mais que ele tenha que fazer diferença, ele pode ir atrás, ele tem que ir atrás ele mesmo.
Como é que ele vai estar bem se a coordenação também chega? Cadê seu relatório? Que não sei o que. Não, para de fazer essas, para de brincar. O foco aqui, ó. Cadê a atividade do menino, o livro do menino? O pai tá vindo, que não sei o que. Mas ele não enxergou Isso. que tá ali. E aí que tá o ponto que eu queria chegar. Eita. Vou até A sociedade como um todo, não só a educação em sala de aula, é baseada no afeto negativo. Toda. Desde a mídia até a família. Desde a mídia até a família. É uma mudança que tem que ser feita trabalhosa. Eu não vou ver isso aí, você não vai. Ninguém vai, por agora, ver essa mudança. Mas quando começarem a perceber que um cara lá atrás, 1400 e bolinha, falou o seguinte, o nome dele é Immanuel Kant. Você tem que estruturar a educação com base na sociedade futura e não atual. Uma coisa que as pessoas têm que perceber é o seguinte. Calma. Nossa, senti um negócio. Era isso. Uma coisa que as pessoas têm que botar na mente. Eu falei que vida... Não existe vida sem afeto e afeto sem vida. Sim. Beleza. E não existe transformação sem educação. Certo? Certo. E aí que tá. A educação transformadora, ela não é o motor da transformação. E sim, a educação, a vida e o afeto causam uma educação transformadora. Não é o contrário. As pessoas estão educando com educação transformadora. Como é que eu vou ter transformação sendo igual? Não faz sentido. Primeiro muda a base, que é o afeto. Primeiro muda a base, que é a relação entre pessoas. E aí sim você vai ter uma educação transformadora. Só que as pessoas ficam tanto... Paulo Freire disse, educação transformadora. Não é criticando. Sim. Mas entenderam errado. Eu falo, entenderam errado, pelo amor de Deus. Eu sou estudante? Sou. Se estiver errado, fala que eu tô. Mas diz por quê. Porque ele sabe se ele tá ou não, viu? Me diz por quê. Paulo Freire não estava errado, ele estava totalmente certo. Educação transformadora. E por isso que ele falava que tem tanta gente frustrada. Tá frustrada por quê? Todo mundo te negativiza. Beleza, ninguém é santo. As pessoas vão se estressar. Vão, com certeza. Mas lembra... Toda ação afetiva passa por uma ação cognitiva. Pensa antes de falar. Pensa. E para você que acha, porque uma pessoa está estudando pedagogia, vai saber menos que você que está formada, reveja a sua educação. Porque o diploma não significa muita coisa. E a sua 10, 20 anos de sala de aula também não. Principalmente você que tem 10, 20 anos de sala de aula. Então, quando você fala assim, mas ele tá na faculdade, não sei o quê... Eu quero ver o tanto que você estudou. Porque nada que ele tá falando, pode procurar. É embasado em nada, não. Tem muito embasamento. Eu vejo, principalmente dos nossos seguidores. Tem muita seguidora que tá se formando agora, que tá começando a carreira agora. E muitas professoras antigas têm o costume de chegar e falar, mas você não sabe de nada, não sei o quê. Pelo contrário. Porque ela já tá acompanhando... Ela sabe da educação que você teve quando você estudou, da educação que ela passou como aluna e da educação da faculdade. E ela continua estudando para melhorar o futuro. Então, ela tem capacidade, sim, de saber mais do que você, que parou lá atrás e não se reciclou, não acompanha. Não tem esse peso na pedagogia, uma estagnação de... Parei, já sei alfabetizar. Exatamente. E, gente, muda o tempo todo. Que nem falou, a gente tá educando pro futuro. Não é só pro agora. Se a gente quer que a base lá no futuro seja melhor, a gente tem que começar hoje. E é pra amanhã, você não vai ver. Exatamente. Mas se você não estiver motivado, cadê a pedagogia por amor? Cadê o amor pela educação? Exatamente. Ela vai começar a partir do momento que você vai ver que não é por você só. E não é pro seu aluno de agora. É pros próximos. Sim, outra coisa... tá arrepiado. Outra coisa assim que é um fator muito chave pra essa situação que você colocou, né? Uhum. Que outro cara também falou isso daí, tá? O nome dele começa com V. Vygotsky? Ele... Meu assim, brother. A educação, ela não é estática. Não tem como ser. Não é estática, mas tratam como se fosse. Por exemplo, olha só... Pegar um cara, todo mundo conhece esse cara, Pitágoras, todo mundo conhece Pitágoras, pelo amor de Deus. Sim. Bhaskara, tudo mais. Se ele chega, se ele magicamente revive, entra numa sala de aula, onde que ele vai ver diferença? Na sala de aula, como está estruturada, ou no conteúdo dado?
Ele vai ver um pouco mais à frente o conteúdo dele, mas ele vai ver ele ainda ali, mas a sala de aula é a mesma. Desde comênio, a sala de aula é a mesma. Cadeira, fileira, quadro branco, o professor com toda a atenção para si. Igual, desde comênio. Didática magna foi escrita, muito tempo. Eu não lembro nem um ano de cabeça, de tanto tempo que faz. A Nanda mudava a sala toda. E aí que tá. Todo dia. E aí que tá. Reclamar. Se a cultura muda, a educação tem que mudar também. Se o conteúdo muda, a educação tem que mudar também. A gente tá vivendo na era tecnológica. Estão começando, mas tem escola ainda que se recusa a usar a tecnologia. Sabe o que eu vou ouvir? Eu acho, né? Posso estar errado. Pessoas falando bem assim. Ah, mas falar tudo isso é muito fácil. Quero ver na prática. Tudo que esse povo tá falando aí, a realidade não tem como. Na realidade é difícil. Aqui todo mundo passou pela todo realidade. Todo mundo sabe. Viu, não tá ninguém falando nada por nada. A gente não tá falando aqui sem base, sem estrutura. Do que e a gente sabe sim que é difícil. A gente sabe sim que a professora não tem apoio. Que às vezes a escola faz mais dificultado que te ajudar. Mas a partir do momento que você tem um estalo, você vai conseguir bater de frente. O que nem eu falava. Passei muito perrengue em escola. Então fazer um podcast só pra eu reclamar de escola. E falavam assim, mas como é que você consegue bater de frente? Não é pra bater de frente, você tem que ter argumentos. Quando vem o coordenador e falar, mas você tá só brincando? Bora, corre com o conteúdo, não sei o que, você fala assim, mas a escola, a prioridade não é essa? Por causa disso? Então você quer que eu faça o quê? Não, pera, porque as pessoas pararam de ter base. E outra, as escolas colocam lá, porque a minha escola segue uma metodologia tal. Só tá no site. Quando você vai ver, é só beleza pro pai. Que o pai mesmo, muitos nem entendem, eles não estão nem querendo saber, eles só querem saber se seu filho vai passar 24 horas na escola, se ele não vai ter problema em fazer dever de casa. Minha escola é ensino construtivista, mas quem faz as atividades do mural é a professora. Passou por isso? Sim. É interessante, sabe o quê? Bola de Neves. Voltando à Bola de Neves. Quando um político ele vai fazer a propaganda partidária dele, o que ele fala primeiro? Da educação. Não. Segurança. Depois saúde. E depois emprego. Por último, ele fala em educação. Já perceberam isso? É verdade. Não reparei não, mas agora eu vou. Já perceberam? Ele nunca começa que vai melhorar a educação. Nunca. E se melhorar a ele educação? Ele até fala. Porque se melhorar a educação, tudo melhora. O problema não é nem esse. É o qual? É que as pessoas não estão ativas na política. Não estão. Quantas pessoas dessa sala até aí que tá em casa? Você! Já foram lá no Congresso debater com um político? Debater não, só ver as ideias. Sabia que a gente tem liberdade pra fazer isso? Participar das coisas? Tem. Ninguém faz. Ninguém participa ativamente. Tem um professor no Congresso, será? Não tenho a mínima ideia. Se tiver quero conhecer. Muito. Tu já foi? Ele tá lá só pra fazer volume. Exatamente. Ninguém a maioria, tipo assim, maioria no Congresso tem realmente estudo das coisas? A gente coloca quem no poder? Tiririca. A gente coloca quem no poder? Alexandre Frota. É sério. Não, mas a gente sabe. A gente tá nervoso, a gente ri de desespero. É engraçado porque é ridículo. Como é que querem que a educação melhore? Como é que querem que o Brasil melhore se as pessoas não participam dessa melhora? Os pais não vão ver como é que a escola é, só vê a estrutura, sendo que a estrutura principal é o filho dela que tá lá. A estrutura principal é o filho. A estrutura principal é o filho que tá lá, não é... Tudo bem, escola bonita... Ajuda. Ajuda demais. Não vamos Mas não é o principal. Gente, tem pessoas que fazem trabalhos lindos na Amazônia, numa oca. Debaixo de uma árvore. Numa oca. Pelo amor de Deus. Participem das coisas. Chega na escola. Sabia que o pai, se tiver um pai assistindo, não sei nem quem tá assistindo. Você sabia que você pode chegar no colégio e pedir o projeto político pedagógico da escola pra saber o que seu filho vai saber fazer ou não? Nem sabiam que existiu.
Pergunta, vê se é bom. Em vez de estar atualizado, se não é o mesmo de 10 anos atrás. Isso, é lei. Vê se tá, eles conseguem ver isso aqui. BNCC. Vê se tá de acordo. Não é muito difícil. Não é. Tudo na internet. O negócio é a preguiça. As pessoas têm mais motivação pra decidir quem é o campeão do BBB do que pra decidir quem é o campeão que vai coordenar o Brasil. Essa é a verdade. Que eu vejo muito tirando na internet pra votar em Arthur Aguiar, mas não vejo as pessoas falando da coisa mais importante do Brasil nas últimas décadas, que vai ser as eleições. Porque é mais fácil. Exatamente. Falar sobre educação é difícil. Você tem que estudar pra poder saber falar. Tanto que a gente... é muito fácil falar. Não, é difícil falar, porque tem que estudar. Tem que botar o popô na cadeira e ficar horas lá, ó. Madrugada. Sentado lendo, assim. Também não é fácil falar. É difícil aplicar? Também. É difícil viver em sociedade? Tudo. Sim. Tudo vai ser difícil. Tudo é difícil. O negócio é a preguiça. E tem um cara que fala isso também. Não é só eu, não. O nome dele é Immanuel Kant. Gosto que você fala, você dá as referências. No livro dele, de O que é o esclarecimento, ele fala no dilema dele. Eu não tenho decorado o dilema, porque, pelo amor de Deus, é um parágrafo aquilo ali. Mas ele fala que as pessoas estão presas na minoridade delas porque elas querem. O que é a minoridade? Não pensar sozinho. Não pensar sozinho, porque sua mãe fala, eu vou votar no Lula. Vou também. Aí o pai fala, o outro lá fala, eu vou votar no Bolsonaro. Você vai votar em quem? Vou votar no que você votar. A pessoa tá decidindo seu futuro por você? É quase um... eu só vou se você for. Exatamente. E a mesma coisa acontece com a educação. A gente faz muito isso, né? A gente faz muito isso. A mesma coisa acontece com a educação. Vou botar meu filho na escola tal porque todo mundo coloca. Ou então, porque é mais cara, deve ser melhor. Exatamente. Eu vou falar uma coisa pra você que isso é muito real. Eu trabalhei já fazendo matrícula. Eu já trabalhei em tudo quanto é buraco dentro de uma escola. Fazendo matrícula. E eu sozinha, eu consegui botar 10 alunos numa tarde. Por causa de uma única matrícula. Uma conseguiu levar 9. Eu fechei. A única que visitou, ouviu o que eu tinha pra falar, foi a que fez a matrícula primeiro. Ela espalhou que era bom, que tinha isso, que tinha aquilo, do jeito dela. E sabe lá como foi que ela falou. E as outras 9 foram. O legal é que dá pra fazer a maior gambiarra com isso daí, né? Eu pego uma pessoa, pago ela e falo, fala bem da minha escola, que eu vou fazer entrevista contigo, a gente grava. Entendi. Eu bati minha meta. Exatamente. Esse era o foco. Era o meu foco. Esse que é o no problema. momento. Você agora... E isso também é afeto. O quê? Pera, eu me perdi. Tudo isso aqui é afeto que a gente tá fazendo aqui. Sim. Não, eu tô passando por tanta emoção aqui colocando pra fora, meu amor, que nosso negócio A política é afeto. A política é afeto. A educação é afeto. A vida humana é afeto. Um cara também falou isso. O nome dele começa com V. A vida humana é composta de energia, política, educação... Não é? Minha Vygotsky? Vygotsky. Tá. Ele fala. Já errei? A vida é política, a vida é cultura e política. Cultura e política também tem afeto, vida tem afeto. Tudo Quando a gente fala tem afeto, tudo. Se as pessoas não participam desse afeto, não tem como. Afeto é vida é afeto. Que pega um Vygotsky e coloca só sociedade. Exatamente. Sociedade. Política é sociedade. Afeta a sociedade, gente. Exatamente. Sociedade tem ramificações. Pensem, estamos educando para uma sociedade atual ou futura? Tá, agora minha pergunta. Você me perdeu no afeto de tudo agora. Você tem quantos anos? 20. Estudante de pedagogia. Trabalhou em escola. Homem. Vamos deixar claro que você é um homem. Difícil. E não só. Altas afecções. Gostei da piada de nerd. Tudo isso. Além de tudo, olha o senso crítico. Isso tudo baseado em vários... Como que foi a sua vida em escolas? Porque o que eu conheço é que professor homem não tem quase vaga em nenhuma escola. É difícil. O que você passou por algum preconceito? Como pedagogo. Agora, vai lá. Sim, por um lado foi maravilhosa a minha experiência na escola. Sério? Das crianças. Tá. Mas conseguiu vaga. Não foi fácil não. Não? Eu mandei currículo pra mais de 40 escolas. Eu achei que eu tinha mandado pra escola que nem CNPJ tinha. Normal, viu? Nenhuma me respondeu. A que respondeu
Eu espero que você seja bem sucedida, escola. Ela marcaram a entrevista e tal, show. Dias antes, me ligaram pra cancelar, porque falaram assim, não, é que a gente deu prioridade pra algumas estagiárias, porque algumas funcionárias e tal, até pais que a gente veio conversar, eles ficaram com receio, mas se não der certo com elas, a gente chama depois. A única das 40 fez isso. Deus. A única. Ainda fica aí Eu entrei por acaso, eu não entrei nem por entrevista, não. Quando você conseguiu? Quando eu consegui. Foi porque estavam precisando mesmo. Estavam No desespero, né? Sim, foi. Estavam com a faca no pescoço. É, exatamente. E foi legal. A experiência foi boa? Por um lado, sim. Porque eu nunca vejo só o lado ruim das coisas, né? A gente tem sempre que tirar o que foi de bom, né? Porque tudo que eu tô falando aqui hoje partiu disso também, dessa experiência. Eu testei na prática o afeto lá. Eu testei na prática. E como é que foi? Foi muito bom. Nossa. Minha turma, quando eu entrei, tinham crianças lá que eram consideradas... Sabe criança problema? Aham. Tinham 5 crianças problemas. Faixa etária, por favor. 4 e 3 anos. Era maternal 2. Caraca. É, tinham crianças problema lá. Virou o ano... teve, né? Maternal 2 vai pro colégio, né? Depois. Não continua, né? Sim, Me disse, em dezembro eram consideradas crianças problema. É a nossa turma naquele jeito ano. nenhum. Por quê? Quando eu cheguei, o afeto que tinha era negativo em cima delas. Sempre escutando, criança é problema. Ai, você, ai, você, ai, você. Mudança. Tinha um negócio que fazia, era muito massa. Esse é o afeto prático. Que 2 crianças não gostavam de jeito nenhum de ir pra lá. De jeito nenhum. Eu fiz o seguinte, caraca, como é que eu vou fazer essas crianças irem pro colégio? Porque elas precisam aprender. Elas precisam aprender. Aí eu pensei na filhinha do abraço. Em quem? Filhinha do abraço. Fila do abraço. Independente do que tivesse acontecido no dia, tem a fila do abraço. Ia ter. Eu até era cobrado quando eu esquecia. Era loucura. Todo mundo ia de van, todo mundo junto, né? Vão, né? De todo mundo. Daí, gente, vamos fazer assim, ó. Só vai sair da sala quando terminar a filhinha do abraço. Eu vou ficar aqui, vocês me dão um abraço. Vai saindo um por um. Na filhinha, né? Pelo amor de Deus. Eu falava assim com eles, eu falava assim. Pelo amor de Deus, né, gente? Filhinha depois, né? Corre não. Vamos se ajudar. Filhinha do abraço. Beleza, fez a filhinha do abraço. No outro dia fez filhinha do abraço. Terceiro dia eu esqueci, né? Eu fiquei pensando, caraca, eu tenho que varrer a sala, eu ainda tô cansado. Esqueci da filhinha do abraço. Chegou a menina, titia, vai fazer filhinha do abraço? Não, eu falei, é pra fazer? É sim, chegou até sim, é sim, eu quero. De novo, filhinha do abraço. Foi todo dia filhinha do abraço. As 2 crianças nunca mais faltaram. Só faltava quando tava doente. E não precisou ia fazer só pela filhinha do abraço. E não precisou mudar muita coisa. Acrescentei uma coisa na rotina. E Foi a fez filhinha do abraço. Eles iam. Ficavam tristes quando não conseguia. Tio, dá a filhinha do abraço na entrada hoje. Era engraçado. E era assim. E o dia todo era assim. E deu conta. Nunca precisei gritar. Quando eu pisei o pé na sala, eu falei: se um dia eu precisar gritar com um aluno meu, eu desisto da profissão. Porque se eu não gosto de grito, imagina a criança. Por exemplo, vou perguntar pra você, adulto. Perguntar pra você, adulto. Hoje, você, adulto, quando a pessoa grita contigo, te dando um grito de ordem, você leva isso como aprendizado ou como ofensa? Ofensa, com certeza. Por que você grita com o aluno? Principalmente na frente de outras pessoas. Exatamente. Quer fazer um adulto morrer, chama a atenção dele na frente de um monte de gente. Por que você grita com o teu aluno, com o filho? Dá grito de ordem, se você não gosta quando um adulto faz isso com você. Imagina uma criança desse tamanho aqui, você olha pra ela assim e grita. Como é que aquela criança se sente? Oprimida, com certeza. Ela se sente nada. Ou ela fica muito agressiva, ou ela fica extremamente apática, ou ela se sente um nada. E ela vai sinalizar de algum 3. jeito. Você passou por isso? Eu já fui os 3. Então, assim, acontece. E a coordenação e a direção vendo essa mudança com você? Porque o preconceito estava carregado ainda por você ser homem. Foi elogios e tudo mais. Aí, depois de um tempo, né? Problemas.
empresariais. E aí, mas nesse assunto não vale a pena, né? Não. Mas gostaram muito. Se surpreenderam? Sim, demais. Porque as pessoas colocam na mente que só a mulher deve cuidar. Não é assim, não. Por isso que as pedagogas são contratadas com facilidade. Julgam isso, né? Porque tá estruturado, né? Que só a mulher sabe cuidar. E acha que, na verdade, a educação infantil é só o cuidado. Mas o cuidado tá envolvendo muita coisa. Exatamente. E, assim... surpreenderam. Nos primeiros meses, assim, era os olhar assim, né? Confiança e tal. Mas tinham regras. Eu tinha que seguir regras. Eu não podia levar no banheiro sozinho, né? Criança. Eu não podia limpar, né? Sim. O cocôzinho não podia de forma alguma. Tinha criança com fralda, eu não podia trocar de forma alguma, né? Então tinha essas regras, né? Concordo, porque elas falavam que era pra evitar, né? Tipo, fofoca, esse tipo de coisa, né? Mesmo que não acontecesse, pode ser que alguma, né? Sim, aqueles cuidados que... aí tinha essas regrinhas, mas no começo, assim, ficava olhando assim e tal... Achavam que tu era doido. Aí depois eu virei o tio doido da creche, assim. Então, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe o Jean? Tio doido? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Mediante a toda essa mudança que aconteceu, todos esses elogios, você conseguiu observar que outras professoras, outros professores conseguiu colher coisas boas? Ou você conseguiu observar um olhar mais assim... de inveja, das pessoas criticando ao invés de aprender a coisa boa que você estava fazendo na sua turma para aplicar com a dela? 50-50. Metade. Você conseguiu ver a parte boa? Sim, porque também. É um ramo muito competitivo, né? Sim. E normalmente eu nunca gostei de receber elogio. Nunca. Todas as minhas professoras eu falava, pelo amor de Deus, fica entre a gente. Nunca gostei. Porque sempre tinha uma ou outra que escutava e aí já queria começar a passar a perna. Quando eu saí mas o bom é que esses elogios vinham da direção e coordenação, sabe? De quem vai fazer a Eu tenho um carinho muito grande por elas, muito grande. Muito grande, um carinho muito grande. Agradeço. Se um dia ela vai saber, né? Quem estiver vendo isso aqui, agradeço demais. Demais. Por elas, sim. Pelo resto, não. Fala mesmo. Pelo resto, esquece. Sim. Não, você conseguia ver sua teoria na sua prática? Porque normalmente é um susto, sabe? O meu foi um susto, mas eu aprendi primeiro a prática e depois foi a teoria. Porque eu tive a vivência. E quando eu pisei na sala de aula, eu como professora, estudante de pedagogia, eu parei e falei... Meu Deus, cadê tudo que eu aprendi agora? Não estou vendo, tem uma criança pendurada. Você conseguia visualizar? Sim. Aí que tá, eu não excluí. Você não excluiu? Eu fiz não foi um misto. Bem bolado de tudo. Eu fiz a pedagogia do Luizinho naquela época. Pedagogia do Luizinho. Só que tinha Vygotsky, tinha Piaget, tinha Valon, tinha filósofos, tinha tudo. Você ficou com medo de não dar conta? Eu pegava o melhor de cada um. Tinha vez que eu não dava conta, é impossível, né? Falar que foi tudo 100% maravilhas, funcionou efetivamente, demorou pra estruturar, pra adaptação, porque é diferente. Se eu for pra outra turma, vai ser diferente. Porque é assim. É assim, a física muda. Física, né, de números, ela muda. Einstein foi 100 anos, não foi? 100 anos atrás, sei lá, vamos supor que foi 100 anos atrás que o Einstein nasceu. 100 anos atrás as pessoas não sabiam que a influência da gravidade direito. Veio Newton, sabia que tinha gravidade é isso. Chegou Einstein, mudou tudo, mudou a física inteira. Hoje não existe física sem Einstein. Pode ser que daqui a uns anos não exista física sem o próximo que... Luizinho. Não exista física sem o próximo que mude Einstein. Entende? Se até a física muda, por que a teoria da pedagogia não vai mudar nas salas de aula? Se a cultura... ela é plástica. E cultura não é só o país. Cada turma tem sua cultura. Cada escola tem sua cultura. Cada família tem sua cultura. E por que você, professor, não pode mudar? Exatamente. Por preguiça. Respondo por eles. É preguiça. Quando você falou que não dava conta sempre. Sentir insegurança de não dar conta em algum momento?
Sim, Pensou em desistir? Porque assim, nas primeiras assim, porque é um processo meio demorado às vezes, né? Da adaptação, então eu achava, caraca, eu acho que não vai funcionar, mas eu insisti. Você sentiu que o peso por você ser homem foi maior? Não? Não. De verdade que não, porque eu não dava importância por quem eu achava, eu dava importância porque elas iam aprender. Assim, eu tava pouco me importando se... Ai, o Luiz, ele não... Ai, por que o Luiz não pode levar as meninas no banheiro? Tem que levar toda vez. Eu não me importava com isso, não. Sabe por quê? Meu aluno sabia contar até 20. Uma ida no banheiro ia fazer o dela não saber? Não, jamais. Exatamente, eu não me importava, de verdade, por ser o único... Tinha 2 homens lá, trabalhando só. Que massa. Só que um era da área administrativa. Tá. Ele não tinha... Não tem mesmo. Contrato. Mas ali, eu era o único. Eu tava pouco me importando se eu era ou não. O que eu tava me importando era com minha turma, meus meninos, se eles estavam bem, estavam indo na filinha. Porque a maior dificuldade é a filinha, incrível que pareça. Ai, a fila. A filinha é a maior dificuldade, né? Mas eu nunca fazia fila, pra ser sincera. Eu não gostava de fila. Nossa. Pra mim era assim, vamos dançando pra sala, todo mundo. Eu fazia a filinha porque eu tinha medo. Mas brigavam comigo. Não, mas fila. Eu fiz a roda teologia. Você fez... Fala um pouco mais alto. Quer, Tainá? Eu fiz a roda teologia. Roda do elogio, pra Quem não sabe, Tainá também deu aula. Professora de inglês. A minha fila era avacalhada, mas era uma fila. A gente ia pro banheiro pulando igual canguru e voltava como sapo. A gente ia pro parque cantando, imitando os animais, e a gente voltava cochichando, em passo de tartaruga. Então, minhas filas sempre deram certo, porque eu ia por essa linha de raciocínio aí. Eu tinha medo de fazer essas coisas na filinha, porque meus meninos eram... Você conhece seus alunos, você sabe o que dava pra fazer, o que não dava, né? Nessa hora aí não podia extrapolar um pouquinho não, porque daí corria, não dava certo, Eu gosto disso, tá vendo? Mas, por exemplo... Que dá certo pra um, não quer dizer que vai dar certo pra outro. Por exemplo, na sala de aula assim, tinha um negócio que a gente fazia que era muito massa, cara. Sabe a musiquinha da Xuxa dirigindo no meu carro? Sim. Cada dia eu trabalhava uma coisa. Tinha um dia que era musicalização. No dia da musicalização a gente sempre fazia. Por quê? Eles me obrigavam. Sempre tem. Mas era muito da hora. Sabe eu dirigindo no meu carro? A gente fazia todo mundo assim, fileira, dirigindo no meu carro. Ficava na frente, né? Aí, dirigindo meu carro, bi, a gente gritava, bi, era grito. Bi. Aí eu falava direita, todo mundo ia pra direita. Eu errava a direita, direita pra lá, vamos então. Eu errava de propósito. Eu falava direita, ia pra cá, os meninos iam pra cá, tio. Pegava meu ombro e fazia assim. A gente ia pra direita, depois esquerda, pra trás, pra frente, era aquela loucura, não sei o quê. Aprenderam as direções assim. Na fila. O sinal vermelho também, o semáforo, tinha um semáforo ali na frente, a gente fazia lá. Era massa demais. Ixi, que divertido. Eu botava até um teatrinho, o menino atravessando assim. Você, mãe, pai que está nos assistindo, que acha que a gente só brinca e canta na brincadeira e na música, a gente tá ensinando. É na brincadeira que a criança aprende. A criança aprende coisa chata. E é simples assim, não tem pra onde fugir não, é na brincadeira mesmo. Não tem literalmente. Quem sabe daqui a uns anos alguém me fale ao contrário e prove, mas até agora... Mas aí tem que provar. Gente, que aula. Eu tô agoniada, que eu queria ter anotado umas coisas, eu tava sem caneta, sem caderno aqui. Mas a gente assiste e... Luiz, muito obrigada. O que você trouxe, eu acho que a gente tava querendo falar e não tava tendo oportunidade. Você mexeu no sentimento de muita gente. Quem tá aqui atrás das câmeras, eu vi vibrando também. Se a gente pudesse, a gente ficava umas 5 horas aqui. Vocês não têm noção do tanto que a gente já falou antes. Do tanto que a gente conversou antes. Sinta-se convidadíssimo pra voltar. Obrigado. Com essas aulas. Eu já quero curso, eu quero um monte de coisa. Porque a afetividade, você tá aqui, ó. Eu tô agora vendo coisas... A gente tá focado nesse negócio do afeto, da emoção. É o que a gente precisa. Estamos focados nisso. Precisamos, né? Muito. Se a gente quer fazer a nossa parte, a gente tem que começar também. Senão a gente fica só falando e não põe nada em ação. E ação é uma afetividade. É uma afetividade. Então, senhor Luizinho, obrigada mesmo. Eu quero ver agora lá na frente esse homem... Uau, revolução na alfabetização, ó, na educação. 1979. Bom que tem data. Né? Gostou, Nathalie? Nossa, sem palavras. Deu uma saudade da sala de aula? Ai, eu tô...
Achei que fosse só eu. Nossa, como eu amo isso, como eu Dá amo. vontade. Olha, a gente tá passando por tanta coisa boa nesses podcasts. A gente tá aprendendo tanto. Que tem vezes que é bom que não me escute. Dá vontade de largar assim e falar, deixa eu ir ali aplicar, depois eu volto. Porque a gente tem a chance. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês que estão assistindo. Tem algum recado pra finalizar? Uma dica? A dica eu já dei, conheça os seus alunos. Conheçam seus alunos. Conheça os seus alunos. E deixa de preguiça. O mais importante. E assim a gente finaliza. Conheça seus alunos e deixe de preguiça. É isso, gente. A gente se vê no próximo podcast. Beijo. Tchauzinho. Até a próxima.